Shalom, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu já convidei a Jéssica, estou esperando ela responder. Peraí, deixa eu ver. Jéssica, pede para participar ao vivo. Peraí, tá aqui. Ó, tem uma... Pessoal, perdão, a gente não tem muito domínio ainda. Jéssica, pede para participar ao vivo. Isso, que aí eu consigo aceitar aqui. Jéssica, tá falando que você não pode participar. Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Ó, peraí. Aleluia, Jesus. Eu acho que agora foi, né? Já foi? Foi, glória a Deus. Sumiu para mim. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora foi, agora deu certo. A gente estava até dando risada agora, né, Jéssica? Que a gente está aqui só pela... A gente está aqui só pela misericórdia. Gente, deixa eu diminuir um pouco essa luz que tá, meu Deus, tô muito branca. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Já segue a Jéssica aí, você que é meu seguidor, que está entrando, você que é seguidor da Jéssica, já me segue. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar a Jussara como moderadora para nos ajudar. E segue Amém. a Jussara também, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Edilane, a Ruth, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, nós iremos orar agora. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem em comunhão, em espírito de oração. A gente sabe, né, que é um assunto pesado. O diabo já se levanta em uns assuntos, né, que são menos intensos. Imagina a gente trazer aqui, né, um testemunho da Jéssica, né, que é de grande magnitude. A Jéssica é uma serva do Deus Altíssimo. Ela faz parte, né, do ministério da Global Fire. Ela veio da bruxaria, ela tem um testemunho muito forte, né? E ela vai compartilhar aqui conosco, né? Amém? De uma maneira, né, menos intensa, porque é uma live aberta, né? E nem tudo dá para falar. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Eu peço que todos vocês fechem seus olhos, descruzem braço, perna, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, Senhor, nós adentramos, Senhor Deus, as regiões celestiais, Pai. E eu tomo posse, Senhor Deus, da unção que despedaça todo o jugo do inferno, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca, Senhor Deus, uma espada, um escudo em nossas mãos, Senhor. Eu proíbo Satanás e seus demônios de trazer qualquer dano, qualquer contra-ataque, Senhor. Vai selando, Deus, a energia elétrica, Pai, vai selando, Senhor Deus, a rede de Wi-Fi, a internet, Pai, que esses demônios não consigam trazer nenhum contra-ataque, Pai, contra as nossas vidas, enquanto eu estou aqui, Senhor Deus, com a Tua filha Jéssica, Pai, que Tu possa cuidar, zelar pelas nossas famílias, Pai. Coloca um anjo, Senhor Deus, de patente alta, Pai. Um arcanjo de guerra, Senhor Deus. Guardando e zelando pela vida da Jéssica, pela minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família, Pai. Pai, guarda a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Aonde a minha voz está chegando nessa noite, eu proíbo Satanás e seus demônios de trazer qualquer prejuízo, qualquer mal-estar. Estejam todos amarrados e impedidos. A tua palavra, Senhor, diz em Mateus 18:18, o que ligamos na terra é ligado no céu, o que desligamos na terra é desligado no céu.
Senhor, nesse início de live, eu desligo na autoridade do nome de Jesus toda trama diabólica contra as nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, enquanto a Jéssica estiver falando, Pai, que todos os demônios sejam amarrados e impedidos, Pai. Guarda a casa dela, o lar dela nesse momento, Senhor, e a casa de cada um que está nos assistindo é minha casa. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Pessoal, a Jéssica vai começar a falar e eu quero avisar para vocês, se vocês têm uma pergunta, né, para fazer, já anota aí no caderno de vocês, porque no final da live, dando tempo, né, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai demorar, se não vai, a gente vai abrir aqui para vocês começarem a perguntar, né, perguntas de batalha espiritual, libertação. Amém? Já segue a Jéssica, já me segue em nome do Senhor Jesus. O que eu peço para vocês nesse momento? Compartilhem essa live. Amém? Compartilhem com no mínimo 11 pessoas. Compartilhem essa live. Eu vejo muito o número 11, é um número profético. Compartilha com no mínimo 11 pessoas. Vai compartilhando porque tem pessoas que precisam acessar esse conteúdo. E já me segue a Jéssica em nome do Senhor Jesus. Jéssica, pode começar, conta seu testemunho pra gente, né? Que eu creio que vai edificar muitas pessoas. Amém, amém. Eu já tô coisando aqui porque já começou a dar um tilt aqui, gente, no meu note. Pra vocês terem ideia, vocês estão conseguindo me escutar bem. Eu não tô conseguindo ver você. Me perdoa, eu não tô conseguindo ver. Tá Fica escuro pra tranquila, eu mim, tô te vendo. tá? É bom Mas você nem mexer, tá bom, Jéssica? Que se tá. mexer pode dar ruim. Então, Eu se tô tu te vendo normalmente. precisar Pessoal, de mim, tá você todo mundo fala, vendo ó. a gente, né? Jussara, comenta aqui pra gente. Você tá vendo nós duas normalmente? Filha, comenta pra mim. Eu acho que tá tudo ok. Tudo ok? Se Tá tiver ok. alguma coisa, Então, sim, normal. A missionária Adri Tami comentou que tá amém. normal. Então, Então tá. glória a Deus. Paz do Senhor. Se tu precisar de mim, tu fala, então, porque eu não tô conseguindo te ver, tá? Tá, fica tranquilo. Então, ó, eu vou começar então a falar um pouquinho do meu testemunho. Obrigado primeiramente pelo convite. E foi assim engraçado porque a Pamela, ela me convidou e eu falei assim, eita, ela me convidou na hora que eu ia convidar ela pra gente fazer uma live juntas. Então foi muito do Espírito Santo essa live. E pelas batalhas a gente vê que foi provável puro Espírito Santo, por Deus. Então, Deus quer falar com vocês essa noite. Então, permitam que Deus adentre no coração de vocês. Eu peço que vocês abram o entendimento de vocês para tudo aquilo que eu vou falar. Eu falei o meu testemunho no meu Insta um pouquinho mais raso. Aqui eu vou me abrir um pouquinho mais, porque a gente vai falar de batalha espiritual. Então, eu vou abrir um pouquinho mais o horizonte. Então, você que ficou chocado, sim, é real, tá? Muitas coisas que a gente vive na bruxaria. Então, eu vou começar a falar para vocês o começo de como eu comecei. Eu comecei mais ou menos em 2000, 2011, perdão, 2000, 2001. Eu tinha mais ou menos de 8 a 9 anos, tá? Eu não me recordo muito bem, mas foi aí que eu iniciei na bruxaria. Eu já gostava, tá, gente, de jogar jogo do copo, chamar a loira do banheiro, e eu via, já tinha visão aberta, então eu já vi ela. Então, eu gostava de ficar assustando os meus amigos na escola com esses tipos de jogo. Vocês que nasceram nos anos 90, eu nasci em 92, tá? Então, eu creio que vocês lembram dessa época que a gente ficava chamando a loira do banheiro, bate 3 vezes a porta, aquele ritual que faziam. E realmente ela aparecia, e eu gostava porque eu via ela. Então, ali já me chamou pro ocultismo. E eu jogava muito o jogo do copo, né? E adorava jogar com as crianças o jogo do copo, o jogo do tabuleiro, que é aquele alfabeto para falar com os espíritos. Então, quando eu vi na banca, eu não sei se vocês lembram que existia a banca de jornal, e a gente trocava figurinhas, sabe aquelas figurinhas que a gente comprava? Eu não me recordo muito bem que figurinha eu fui comprar, mas eu lembro que minha mãe me dava uma mesada para mim comprar essas figurinhas. E foi nessa banca que eu achei o livro da Wicca. E o nome do livro é Quatro Rituais Sazonais, Círculos Mágicos, Rituais para a Vidência, da Ed Van Finn. E quando eu vi vidência, me chamou a atenção, porque eu já sabia que eu era vidente, porque um espírito já tinha me falado que eu era vidente.
porque ele falava comigo. Então, eu falei, quando eu vi vidência, eu falei, acho que isso daqui vai me proporcionar alguma coisa. E aí eu comprei esse livrinho, foi o primeiro livrinho, meu primeiro contato com a bruxaria. Então, dali eu não parei, tá? Se pudesse semana, mês, eu juntava tudo que eu podia para comprar essa revista. Então, eu tinha várias revistas da Ed. E eu acho que ela iniciou muitas bruxas, porque nesse livro, eles ensinam como a gente iniciar na bruxaria, né? Como nós mesmos nos iniciamos. E aí eu me fiz a minha iniciação, e quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu ganhei o meu amigo imaginário, tá? Eu vou chamar ele de amigo imaginário, porque senão vai ficar um pouquinho forte para me falar aqui. Então, vamos dizer que é o meu amigo, tá? E ele era do elemento ar. E ali eu entendi que eu poderia comandar o vento. Então, eu comecei a fazer treinos de rituais, porque eu já fazia rituais, né? Que eu comecei ali com 8, 9, então já estava há 2 anos ali fazendo isso. E eu peguei e comecei a fazer rituais com o elemento ar. E ele falou: olha, o seu elemento, tá? Cada bruxa, eles são organizados, tá? A bruxaria é organizada. Então, cada um ganha um elemento. Quem ganha os 5 elementos, que é fogo, terra, ar e fogo, terra, ar, água e espírito. O que eu queria ganhar era espírito, que o espírito era o mais forte. Só que você tinha que ter os 5 para chegar no espírito. Quem era já uma patente alta. Então, assim, eu tinha esse potencial, alguns não tinham. Por quê? O ar, ele é raciocínio. Então, o que que ele fazia? Mandava eu ler. Então, eu tinha que ler e aprender sobre várias religiões. Eu andei em várias religiões, tá? Eu andei na região da, do Japão, aquela Shoshonoye, eu fui no catolicismo, fiz aquele não me batizei, tá? Eu não podia, mas fiz aquele crisma, eu acho que o nome, eu não me lembro muito bem, mas assim, tudo eu podia. Então eu ia em várias religiões. Assim, eu conheci um amiguinho e nesse amiguinho era uma religião e eu começava a aprender sobre essa religião. E eu tinha que ganhar conhecimento, porque o ar, ele tem que exercitar a respiração e o conhecimento. Então, eu aprendi várias coisas, gente, vocês não têm noção. Sobre a nova era, sobre os Illuminates, sobre tudo que vocês possam imaginar de religião, eu tinha que ter conhecimento, tá? Menos, né, nos evangélicos. Isso aí era já outra história. Mais velha, assim, quando eu tava mais ou menos com uns 15 anos, eu fui ler a Bíblia. Eu li a Bíblia a primeira vez, mas eu só li uma vez, tá? Eu li a Bíblia e eu não entendi nada. Eu falei assim, meu Deus, meu Deus, não. Eu falava minha deusa, tá? Eu vou falar aqui, mas tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu falava assim, minha deusa, que é isso? Que homem maligno. E ela começava a falar pra mim que esse homem era machista, que ele queria dominar as mulheres, que as mulheres não tinham poder. Então, assim, eu já tinha, por conta de um trauma, que mais ou menos com uns 3, 4 anos eu fui abusada sexualmente de um homem que tinha os cabelos longos. Quando eu vi Jesus que tinha os cabelos longos, eu tinha pavor dele, eu tinha uma repulsa muito grande. Então, quando eu vi na Bíblia que era assim, que eles tinham cabelo grande, que tinha aquela barba, já me deu um mais nojo ainda, né? E eu tinha contato, né, que hoje vocês chamam da Lilith, né? Mas eu não chamava ela de Lilith. Ela era minha mãe, chamava ela de mãe. E eu tinha contato com ela e ela que me ensinava. Quando eu fiz os 15, né, que foi quando eu terminei de ler, que ela me ensinou, ela me apresentou, para 16 anos, ela me apresentou quem vocês chamam de Lúcifer, que é o Cornifer. Aí eu comecei a ter contato com ela e com Cornifer, né, que é o Deus. Então eu tinha contato com a Deus e tinha contato com Deus. Eles se materializavam para mim, tá, gente? Quando eu falo contato, é igual a gente está conversando aqui, eu e a Pamela estamos nos vendo. Eu via eles assim, tá? E aí ele me induziu a fechar a primeira igreja. Por quê? Essa igreja era no caminho
de eu ir para a escola. Essa igreja era Jéssica, onde eu espera só um passava. pouquinho. Espera só um pouquinho, pessoal. Presta bem atenção no que a Jéssica vai falar agora, para vocês entenderem qual é a posição de um líder na igreja, tá? Qual que é a faceta do diabo? Qual que é o maior objetivo? Ele quer que as igrejas fechem. Então, se dentro da tua igreja tem picuinha, maledicência, não é a irmã, é o diabo por detrás, entende? Então, assim, ele usava, e eu quero que vocês jamais julguem a Jéssica aqui, em nome do Senhor Jesus, a Jéssica. Nós estamos aqui pagando um preço, né? É muito alto, porque é extremamente perigoso. A gente está mexendo com as trevas, a gente está compartilhando. Então, o mínimo que a gente pede para vocês, pessoal, é que fiquem intercedendo, fiquem orando por nós, tá? Porque a gente podia muito bem guardar isso para a gente não compartilhar com vocês, porque a gente paga um preço. Eu sofri contra-ataque ontem, certamente a Jéssica sofre por contar o testemunho dela. Então, pessoal, começa a seguir a gente, segue ela e vamos orar. Orem por nós, porque a gente está aqui trazendo esse conteúdo para vocês. E prestem atenção a partir de agora o que ela vai falar, o que acontecia na igreja. Pode falar, filha, continua. Amém. E então, gente, assim, como vocês perceberam, era totalmente cega, tá? Cega. Eu fui criada, né, nessa cegueira, para vocês verem, eles me criaram. Eu fui criada pela mãe e fui criada por Cornife. Essa é o que eu falo, porque até hoje eu me pergunto para Deus também, por que que eu era tão cega, né? Como que eu não via? Mas Deus sabe de todas as coisas, ele precisava de mim, ele precisava do meu conhecimento. Então, quando eu fiz 16 anos, eu passava nessa passagem e tinha uma igreja. Gente, fazia muito barulho. Para mim era muito barulho. Hoje eu entendo, eu amo, né? A gente quer viver o avivamento, a gente quer ficar naquela bagunça. E era uma igreja muito avivada, tinha o Espírito Santo, tanto que eu não pisava na calçada. Eu não pisava, eu não conseguia. Só que eu não tinha noção, eu achava que eu não pisava na calçada porque era barulho, eu não gostava, eu não gostava. Me incomodava, era assim, para mim era sufocante. E aí eu morava perto. Então, assim, era uma quadra mais ou menos, perto. E essa igreja ficava fazendo barulho. Domingo, meu Deus, era um barulho, eu queria dormir, eu falava assim, ai, que raiva dessa igreja. E aí ele foi e falou assim, vai lá e fecha. E eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? E aí foi aí que eu iniciei a aprender a abrir os círculos para fazer a projeção astral, tá? Então eu comecei a fazer projeção. Não foi fácil. Por isso que quando vocês falam assim, ai, tem bruxo fazendo. Gente, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia que você faz projeção. Não é fácil você sair do teu corpo. É uma coisa que é um choque muito grande. Quando você faz a projeção, ele dói. Parece que você tá como se você estivesse se rasgando. Só que eu era muito, muito forte para dor, tá? Porque eu sofria, né? Eu tinha que me cortar. Isso que eu não preciso entrar nesse assunto agora. Mas eu era muito forte para dor. Eu era muito forte para dor. Eu não, se você viesse e me cortasse, eu não sentia aquela dor que hoje eu sinto. Hoje Deus me deu de novo a sensibilidade, mas eu não tinha sensibilidade. Então eu fiz a projeção, fui começando de pouquinho em pouquinho. Como era uma quadra, foi fácil para mim fazer a projeção. Só que não tinha nenhuma brecha. E aí eu falei assim, não tem brecha nessa igreja. Não tem brecha ali. Porque eles me deram um objeto para mim introduzir dentro dessa igreja. E eu falei assim, ó, não tem brecha dentro dessa igreja. E aí mandaram uma mulher, tá? Uma mulher para essa igreja. E o pastor caiu com essa mulher. Não sei se ele pensou, tá? Porque não foi assim, ele foi e pecou. Não. Foi simplesmente um flerte de palavras ou um flerte de olhar ou de pensamento. Na hora que ele fez isso, eu consegui acessar, consegui colocar o objeto, consegui fazer o pentagrama e fazer tudo que eu tinha que fazer dentro da igreja. A partir daquele momento. E a igreja fechou, tá? Passando um tempo depois, a igreja fechou. Então, essa foi a primeira vez, tá bom? E eu comecei a ser usada para fazer a projeção astral. Então eles começaram, como eles viram que eu comecei e foi uma facilidade, né? Ali eu tinha já eu tinha já como fala, uma comunhão muito grande com eles e com o meu amigo. Então É, meu amigo que me Fabiana. tirava em projeção
e ele que me levava para os lugares, então eu comecei a ser usada para isso, ó, eu preciso que você faça isso em tal lugar, então eu ia nesse lugar fazer. Então, uma coisa, gente, são dimensões, eu entrava em dimensões. Ah, foi aos poucos, tá? Porque primeiro eles me prepararam, então eu tinha conhecimento e eu nunca parei de aprender, tanto que hoje em Cristo Jesus eu faço o máximo de cursos e aprendizagens que eu posso, porque eu aprendi isso, né, na bruxaria. Você tem que aprender, não é nada. Eu sou muito pequenininha, por tanto de conhecimento, o mundo ele tem milhões e milhões de anos, não tem só 2.000 anos. Então, como que você quer em 10, 15 anos, em 30 anos, aprender tudo do mundo? Não tem como. As regiões celestiais têm muito mais anos que a gente. Então, assim, Exatamente. eu tinha que aprender. Então, eu fui aprendendo e eu fui usada. E aí tem os portais. A Pamela ela até falou para mim falar, né, sobre os espelhos. Então foi um dos. Ai, gente, eu adorava entrar nos espelhos. Adorava entrar Isso, nos espelhos. conta, Jéssica, as pessoas, tem um monte de gente que vem aqui e fala que não Gente, eu existe amo, isso, Ana. que o Tanto demônio que eu não não. entra no espelho. Eu acho que meu esposo tá na live, ele tem como ele falar. Eu não tenho espelho em casa, eu só tenho espelho de rosto. Eu ainda tô ainda assim para comprar um espelho de corpo, porque era o espelho de corpo que eu entrava totalmente, né, no espelho. Então eu entrava nas dimensões do espelho. Então a dimensão. Na dimensão dos espelhos tem várias, tá? Se o portal estiver aberto, se você tiver, uma coisa que eu vou falar, Jéssica, como que é o portal aberto? Você não ungiu o espelho, você não fechou o espelho, você não consagrou a Deus o espelho, teu espelho tá aberto. Você comprou, você sabe quem fabricou esse espelho? Você sabe se foi um feiticeiro, se foi um bruxo? Então, assim, tudo eles consagram. O cristão erra porque não consagra nada a Deus. Eu consagro tudo, até uma caneta que eu compro, eu consagro ao Senhor. Nada, Totalmente. nada eu deixo de consagrar. Então, os objetos que você tem na sua casa são consagrados ao Pai ou você deixa entrar? Então, os espelhos, se não é consagrado, é portal, tá? Tem alguém te vendo. E não é só a projeção astral que entra. É os demônios também. Eles entram pelo espelho, eles ficam guardando pelo espelho, tá? Então, aquele negócio que, tem uma pessoa igual a você dentro do espelho, é outra dimensão, é tudo verdade, tá? É tudo verdade isso aí. Só que quem tá do outro lado não é você, é o teu demônio, que é parecido com você. Que é a mesma coisa que os anjos, né? Para tu ver, né? Satanás, gente, Satanás, ele não faz nada, ele copia tudo. Então, É forte. consagrem os espelhos de vocês, tá? E então eu fui andando nessa caminhada e eu, em 2017, era para mim ser consagrada a feiticeira, né? Eu tinha me casado, foi ilegal, tá? Eu me casei ilegalmente, porque aos 14 anos eu fui fechada a Lúcifer, então eu não podia ter nenhum a Conifer, né? Então eu não podia ter contato com outros homens. Eu podia beijar, namorar, mas não podia ter relações com homem, então era só com ele. Então eu tinha que ser eu tinha que ser pura para poder fazer tudo isso, para mim entrar nas dimensões e ele tomava o meu sangue, então tinha que ser tudo puro. Então não podia me casar. E eles tinham que ser uma pessoa que eles escolheram. E eu acabei escolhendo. Eu senti que eu escolhi, mas na verdade foi Deus, né? Hoje eu vejo que foi tudo Deus que trouxe o meu esposo. E meu esposo, ele não sabia, tá? Eu falava pra ele que eu era bruxa, eu falava pra todo mundo, porque eu não gostava que viesse falar de Jesus pra mim. Falava assim, ó, já não fala de Jesus pra mim que eu sou bruxa. Mas engraçado que quando eu falava isso, as pessoas não falavam. Só que vinham me perguntar: ai, Jéssica, como que eu faço isso pro meu esposo? Ai, um trabalho pra isso, um trabalho pra aquilo. Então, assim, cuidado, né? Crente, cuidado. Vigia, tá? Deus, ele faz todas as coisas. É só você esperar. Não precisa ir buscar no sobrenatural. Porque Deus, ele é sobrenatural. Nosso Deus, ele é espírito. Então, eu já converti muito crente, porque minha função era essa também, tá? Converter ao convém muitas pessoas. Eu converti muita mulher que dizia ser da igreja, dizia ser irmã do coque, simplesmente, porque meu filho tá isso, e eu falava, faz isso, e dava certo, ela vinha, ai, eu sou bruxa, eu sou livre. Começa assim, tá? Ai, você é livre, é uma mulher livre. Nós somos livres É, em Cristo bebê, Jesus.
Então, eu me casei, e aí eu sofri uma consequência, eu tive que pagar um preço muito alto, que eu não posso falar aqui abertamente, tive que pagar um preço muito alto para voltar. E aí, quando eu fui voltar, eu já estava com 25 anos, era para mim, 25, 17, eu estava com 25 anos. Na bruxaria, quanto mais nova, melhor. Então, quando eu fiz 25, já era para mim ser sacerdotisa. Então, era para mim ser consagrada. E eles mandaram eu vir pro sul. Aí eu vim pro sul, só que Deus, ele fechou todas as portas para mim não vir. O 7 de encruzilhada me perturbou muito por conta de eu ter vindo, porque eles não queriam que eu tivesse vindo em 2018, porque eu queria andar logo né? Eu queria entrar no convento daqui, eu já tinha falado com a sacerdotisa daqui, já queria fazer tudo aqui, e eu apressei, e aí o 7 de encruzilhada veio, perturbou a mim, perturbou meu esposo, então, porque eles falaram que era a hora errada, mas eu creio que era a hora certa para Deus. Então, eu fiquei aqui até 2000. Em 2000, eu tive um encontro com Deus. Foi assim. Não tinha na minha TV, né? Eu tinha uma televisãozinha veinha e não pegava nada, só pegava a Record. E aí 2020, passava. né, Jéssica? Oi? 2020, né? Você falou 2000 que você 2020, se perdão. converteu. Perdão. 2020, perdão. 2020. E 2020, eu tive um encontro, eu vi aquele Gênesis, acho que foi em 2020 ou 2021, alguém lembrei, que passou Foi, Gênesis na novela. foi Foi, sim, não foi? Então, foi. foi bem no começo, gente. Eu vi toda a Gênesis. Eu vi inteira. E foi tipo 1 ano, 2 anos, Gênesis. Eu vi inteiro. Do começo até o fim, eu vi. E aquilo ali começou a mexer comigo. E aí eu comecei a escutar a palavra de Deus. Porque a Deus eu já não aparecia mais para mim, porque eu estava em desobediência, chamava ela não vinha. Eu comecei, não tinha mais condições, porque quem me dava dinheiro, quem me dava as coisas era ela. Então, o diabo te dá de colher e te tira de conchinha. Então, ele me tirou tudo. Eu estava passando uma faculdade, uma dificuldade financeira muito grande. Eu estava com a minha filha, né? E eu estava grávida do meu filho. E eu estava com 7 meses. E eu peguei, olhei para o céu, assim, não tinha nada. Não tinha gente, eu não tinha roupinha para ele nascer. Se ele nascesse, porque eu estava com gravidez de risco, né? Eu tinha o útero fino e eu tinha endometriose. Olha só, ele ainda colocou uma coisa no meu útero para mim não ter filho. E era gravidez de risco, quem é da saúde sabe. E eu peguei e falei assim, pai, se você, falei, pai, não, falei assim, Jesus, se você existe, é agora que eu preciso que você se mostre. Eu só falei isso. Depois da novela, tinha acabado a novela ali, acho que era 10 horas que acabava a novela. Falei isso, ele apareceu pra mim, na minha porta. E aí ele falou assim pra mim, filha, você não tá sozinha. E eu lembro que eu fui mundada por um amor que eu nunca tinha sentido. Eu tinha achado que eu tinha ganhado amor da mãe. Achei que eu tinha ganhado amor de Cornife por tudo que eles tinham me dado. Eu achei que eu tinha amor, mas quando ele apareceu, eu descobri o que que é amor. E eu fui inundada por um amor que eu não conhecia. E eu falei assim, eu quero conhecer esse amor, eu quero conhecer esse Deus. E eu vi ele, e tá, eu vi Jesus com a palma da mão furada. É a palma, tá? É a palma. Muitos tem algumas coisas que falam que é o pulso, não, foi a palma que foi furada. E eu vi a palma da mão dele furada, e eu lembro dele, do rosto dele, olhando pra mim com a mão estendida, e eu não tive coragem de, de estender a mão pra ele, não tive coragem. Porque naquele momento eu entendi o quanto eu era pecador, o quanto eu tinha errado, o quanto eu estava enganada, o quanto eu estava buscando num lugar. E no dia seguinte, tinha uma ONG atrás da minha casa, de espírita. E elas vieram, gente, com uma bolsa de presente cheia,
cheia de roupinha, com todas as roupinhas. Até a saída de maternidade que eu queria, que era vermelha, que muitos têm esse negócio de sair para dar sorte, né? Bebê, proteção. Até isso, Deus se atentou. Ele mandou a mantinha, meu filho até hoje usa a mantinha. Ele só dorme, que ele chama de põe. Ele só dorme com essa mantinha. E aí, ali começou a minha caminhada com Deus. E até eu descobrir o que ele era mesmo, eu enfrentei muita coisa. Dá para tempo de eu falar um pouquinho mais? Pan, o que você acha? Pode falar. Vamos falar mais um pouco. Jéssica, teve uma seguidora que estava perguntando como que ela quer saber se realmente você viu o rosto de Jesus. Ele se apresentou a você e o rosto dele foi visível para você? Foi totalmente visível. Uma coisa que Pessoal, eu muitos quero me que vocês perguntam. entendam algo, tá? Jesus, a gente não pode, né, colocar, limitar Deus numa caixinha. Então, ele se apresenta, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Eu já vi testemunhos de pessoas que só viram o corpo e era uma luz forte no rosto. Já vi testemunhos de pessoas que ele entrou no quarto, depois vocês pesquisem no YouTube, testemunho pastora Sara Shiva. Ele entrou no quarto dela e ela ouviu a voz dele. Ele falou assim, ele chamou ela de filhinha. Filhinha, eu vou sair do quarto, senão seu coração. Eu não sei se você ouviu esse testemunho, é a coisa mais linda. Então, Horrível, tem pessoas horrível. que ele se revela, tem pessoas que ele mostra. Então, gente, Deus ele faz da forma que ele quer. E eu anseio todos os dias, antes de Deus me recolher, eu vou viver essa experiência. Em nome de Jesus. Pode Em nome continuar, de filha. Jesus. Então, assim, gente, o que vocês têm que entender é que eu via a mãe e eu via a Conif. Eu tinha uma ligação deles, vamos contar aí, dos 10, porque foi aí quando eu comecei a ver mesmo eles, até 29 anos. Como que um Deus vai falar no meu ouvido e eu vou acreditar nele? Eu precisava ver, porque eu via eles, eu tinha contato com eles, eu andava com eles. Então eu precisava ver Jesus para mim crer. Eu é igual, Exatamente. então, entendeu? Então assim, eu vi, sim uma luz muito forte, é uma luz muito forte, mas eu consegui ver ele nitidamente, o rosto, tudo, a face, a sobrancelha, eu lembro até hoje, e como é que foi isso, e para mim foi muito impactante, eu precisava ver que aquilo que estava na palavra, e gente, Jesus veio em carne, eu não sei de onde vocês tiraram, não dá para ver que é uma luz, gente, Jesus veio em carne, ele foi homem, como nós conseguimos sim ver. Se você tiver o coração aberto para ele, ele vai aparecer sim para você. Mas falando, terminando assim um pouquinho da minha trajetória, é, eu peguei e comecei a buscar, né, mais dele. Mas aí eu fui para pessoas que também eram rasas, mas me ajudaram, né, a entender um pouquinho a Bíblia. E aí eu comecei a querer me aprofundar mesmo. E aí foi aí que eu procurei uma igreja, que foi a primeira igreja que eu fui. E quando eu procurei a primeira igreja, aí Lúcifer se levantou. Aí Lilith não aguentou. Eu não dormia. Eu comecei a tomar sertralina, eu tinha que tomar sertralina porque eu tinha síndrome do pânico. Eu não conseguia sair de casa. Se eu saísse de casa, eles fizeram um portal na minha porta que se eu pisasse sozinha, eu ia para Sete Além. Então eu ficava desesperada porque eu ia sozinha. Então eu ia para Sete Além e Jéssica, abre um só era pouquinho mais. O que é sete além? Você pode falar pra gente? Sete Além é uma dimensão onde ficam os espíritos perdidos, onde eles tiram a sua força, eles se alimentam de você ali. Então, o Sete Além, eles fazem várias pessoas somem. Sabe quando as pessoas somem e falam assim, eu voltei e era horrível, não tinha ninguém, e tinha barulhos de monstros? É tudo verdade, tá? É o Sete Além que a gente chama. É um lugar cinza. Algumas pessoas já entraram nesse lugar. É um lugar parecido com o nosso. Parece que você está na sua casa, só que é como se fosse uma neblina. Tem um filme, eu não lembro o nome agora, acho que é Silent Hill. Esse filme retrata exatamente como é o Sete Além. Vejam esse filme. Silent Hill. É perfeito, Ô, perfeito, Jéssica, perfeito. esse filme Silent Hill, você acha que é tranquilo assistir? Não abre portal dentro da nossa casa?
Tudo que vocês forem ver, que vai abrir alguma legalidade, tudo, na verdade, que vai ter de terror, que vai falar algo, vocês pegam e ungem a TV de vocês, bloqueiem. É só fazer isso, tá? Porque eu vejo muito filme Certo. fora, porque você precisa aprender. Se você não aprender, se você não vê, você tem oportunidade, gente. Nada foi criado. Ah, eles inventam esse filme do nada. Não é do nada. É porque eles viram nas regiões celestiais e aí eles trazem pra cá. Então, só que vocês fazem, ungem a TV de vocês. Fala assim, eu não permito, eu não autorizo que nenhum demônio entre por essa televisão. Aí Isso, tem pronto. uma Aí tá seguidora fechado. falando, tem uma seguidora que comentou que lembra Stranger Things. Eu cheguei a assistir antes da minha conversão, eu era viciada nessa série. E é mais ou menos isso, pessoal. Quem já assistiu Stranger Things é como se fosse o mundo invertido. É o mesmo ambiente, só que em uma dimensão paralela, né? Pode Isso. continuar, Jé. Então, assim, foi bem forte, então eu não saía, eu comecei a ser atacada, então eu comecei a tomar remédio, fui pra psicóloga, aí acharam que eu estava doida já, eu falei assim, já tava com medo de ser, porque eles falaram que se eu continuasse, eu ia ser, como é que fala? Eles iam me colocar no manicômio, pronto. Ia me colocar lá, ia me prender. Eu falei, ai meu Deus, eu tô morrendo de medo. E eu ficava orando, gente. Aí, nesse desespero, porque os pastores não conseguiram me ajudar, eu peguei e conheci uma líder minha, me apresentou a Larissa Argolo. E aí eu comecei a seguir a Lara. Ela falou, ó, a Larissa, ela fala disso, ela tem visão aberta, ela vê demônio igual você. Eu via demônio, gente, todo mundo. Na igreja eu via os demônios batendo assim, ó, no vidro da igreja. Era horrível, era horrível. E aí eu peguei e comecei a seguir a Lara. E aí a Lari começou a fazer, né, aquelas campanhas de 1 ano, e foi naquela primeira campanha de 1 ano que ela fez. E eu peguei e comecei a fazer. Comecei a entrar. Aí o Espírito Santo falou: você vai. Aí eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo: você vai fazer esse curso. Faz o curso da Lari, faz o curso de não sei quem, faz o curso do Carlos Iba. Conheci Carlos Iba. Aí fui indo. E ele fui me alimentando e fui aprendendo sobre libertação. Fui fazendo a minha auto-libertação. Então, eu fiz minha autolibertação. Eu lembro que a primeira libertação que eu tive, eu estava dentro de uma escuridão, me via dentro dessa escuridão. E eu estava gritando, eu gritava, 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 e eu arranhava assim o chão. E eu comecei a fazer isso aqui também, só que era como se eu fizesse aqui na terra, né? E fazia dentro de mim isso. E aí eu peguei e falei, você não vai me dominar. Ela queria me dominar a boca, eu falei, você não vai me dominar. Você vai sair de mim agora, em nome de Jesus. E aí eu comecei a fazer, por conta dos cursos da Lari e do Carlos Ribas e de outros pastores que eu fiz, comecei a fazer minha autolibertação. E aí daí, Deus foi levantando, porque eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar assim. Aí parei, né, de ter, porque ele me puxava, tá? Eu tenho marcas no corpo dele me puxando da cama, eu não dormia, então, porque ele me puxava, ele me batia, ele falava que ia me matar, que se eu saísse da linha, ele ia me matar. Se eu não tivesse do jeito que eu estava jejuando, ele ia eu não ia existir mais, que ele ia matar meus filhos. Então, ele ficava me ameaçando. E era horrível, tanto que eu troquei meu quarto várias vezes, eu tinha medo. Aí a Lari falou para colocar louvor. Até hoje, gente, tem 2 anos isso. Eu escuto louvor o dia inteiro. É o dia inteiro minha casa tem louvor. Pode estar assistindo televisão, eu tenho louvor em casa. Não pare de tocar louvor, chofar. Eu dormindo, eu escuto louvor. Eu não consigo dormir sem louvor, sem chofar. Porque eu era muito perturbada durante a noite. Então eu fui liberta, né? Essa foi a minha primeira libertação. E eu fui me aprofundando e eu comecei a fazer libertação. Deus foi me levantando para fazer outras. Então, eu faço mais ou menos mentoria e eu já dei aula de libertação também. Eu dou aula de libertação tem mais ou menos 1 ano e meio já que eu faço isso, esse processo de ensinar. Aí foi mais o pessoal do Piauí, eu acho que não tem ninguém aqui, mas o pessoal do Piauí, eu tenho, né, mentorei muitas pessoas do Piauí, fiz muita libertação no Piauí online, e foi aí que Deus foi me treinando. E aí, aonde a Lari estava, eu estava junto. Eu queria estar junto, porque eu sentia o amor. Eu fui, né, na primeira conferência, foi sobrenatural. Eu não sei se a Pamela conseguiu ir, mas foi muito maravilhoso. E para mim era sobrenatural estar ali. Então eu comecei a ir nestes ambientes. Aí fiz o Yom Kippur do ano passado. Quando eu fiz o Yom Kippur, eu pedi para o Espírito Santo para mim pegar e
e ser membro da Global, queria sair dessa igreja que eu estava, porque lá eles não me entendiam, achavam que eu estava endemoniada e tudo mais. Então, eu pegava, porque eu vejo anjos, eu falava com os anjos, mandava eu vir interceder, eu falava isso para os pastores, eles não entendiam. Eles achavam que eu estava doida, achavam, aí ficavam me humilhando no púlpito. Ah, doidinha da Jéssica, sendo que todo mundo vinha em mim para pedir oração, para pedir libertação. Então, eu falei assim, então, já que eu não estou agradando, não estou legal nesse lugar, e eu queria ser membro da Global. E foi aí que eu fiz um Kippur, no outro dia do Kippur, não, acabando o Kippur, acabou às 18 horas o Kippur, às 7 horas a pastora Ed me mandou mensagem me falando para mim ser membro da Global. Meu Deus, eu fui assim, a melhor coisa, assim, uma felicidade que não existe em mim, né? Foi muito maravilhoso ser membro desse lugar que eu me encontro. Eu me encontro, é a minha casa. Eu sinto que a Global é a minha casa. Então, assim, foi um pouquinho do processo, porque do tempo senão fica muito corrido. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? A minha trajetória. Mas, assim, o mundo espiritual é muito maior do que tudo isso que vocês imaginam. Não é só céu e inferno. Ele é muito mais amplo, tá? Então, deixo com você, pastora. Fica à vontade. Glória a Deus, pessoal, para vocês entenderem, né? A Jéssica, ela contou, eu creio que uns 30%, né, Jé? Eu creio que foi isso, porque tem coisa, gente, que a Jéssica viveu, que ela até abriu, né, no curso de libertação da apóstola Lari, que ela contou assim abertamente. E é muito, muito chocante, muito sobrenatural, né? E é lindo de ver a obra, né, que o Senhor fez na vida dela. E eu vejo a apóstola Lari, né, eu tenho muita gratidão, porque eu vejo ela, que ela, o útero espiritual dela, ela gerou muitos libertadores, muitos, ela tá gerando ainda, vai gerar, né? Eu conheci a apóstola em 2022 e desde então eu gosto sempre de falar dela aqui nas lives, porque foi através dos cursos, né, que ela ministra, das lives que eu fui alimentada espiritualmente. Ela fornece alimento sólido mesmo e ela tá gerando aí um legado e tem levantado aí pessoas, né, que atuam em libertação. Gosto muito dela. Tânia Tereza também, aprendi demais, estudei, maratonei Tânia Tereza, Neuza Itioca, né, que para mim são referências aí em libertação, né? Mas tem outras pessoas muito boas também, mas eu me identifico mais com essas pessoas. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas. Se vocês quiserem comentar aqui, digitar as dúvidas de vocês, já já eu vou lendo e vou passando para a Jéssica, tá? Jéssica, deixa eu te perguntar algo, né? O que que você considera que são assim os requisitos principais? O que que você acredita assim que um libertador deve carregar para se atuar em libertação? O que ele deve carregar? Unção, comunhão, jejum, oração, palavra. Precisa muito, gente, disso. Se eu não tivesse recebido impartição, começou tudo depois que eu fui para a primeira conferência da Global, em abril, né? Então, depois que eu fiz recebi a impartição, aí tudo começou a deslanchar na minha vida. Eu comecei, né, a fazer tudo. Então, a unção, eu recebi a unção. Só que essa unção, eu já tinha me preparado, eu já tinha feito o jejum de 40 dias, eu já vinha em oração, eu já vinha em comunhão, eu já tinha visto em janeiro, né, de 2000 e... Agora eu não vou lembrar, gente, 2023, eu acho. A gente tá em 2024? 2022. Janeiro de 2022 foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, que eu vi as mãos dele, a primeira vez que eu vi as mãos dele. Então, assim, foi comunhão. Você precisa de comunhão para você começar. Porque é eles que vão te induzir, eles que vão falar. Né? Na hora da libertação, eu vejo coisas que o Espírito Santo que me mostra. Olha, tá nessa brecha, tá nesse lugar, essa pessoa tem isso na alma. Simplesmente conversando com a pessoa, como eu estou conversando com a pastora Pamela aqui, eu consigo ver se a pessoa tem uma ferida na alma ou não, simplesmente uma conversa normal. Não precisa me dizer se ela, Jéssica, contando a história dela. Não, simplesmente uma conversa eu consigo saber por conta do discernimento. Então, eu busquei muito discernimento de espírito. Então, o libertador precisa de discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria.
Comunhão. Gente, comunhão é totalmente diferente de oração, tá? Oração você faz a intercessão, é comunhão, ter comunhão com o Pai. Você conhecer igual, muitos se assustaram, ai, a Jéssica viu o rosto de Jesus. Se você tivesse comunhão com ele, eu tenho certeza que você já teria visto o rosto dele, porque a gente vai no jardim conversar com ele, você tem uma comunhão ali com o Pai. Então, pô, você imagina, o rosto que você imagina é o rosto que ele tem, tá? Então, não fica assim, ah, eu vou, tenho que ser esse rosto que a Jéssica falou que é dessa forma. Não. Tanto que eu nem falo quanto tempo eu faço de oração, porque eu não gosto, porque cada um é diferente. Eu não falo como é o rosto dele, porque vocês têm que ir buscar da forma que vocês querem. E não falo das coisas muitas coisas que o Espírito Santo fala intimamente comigo, porque eu quero que vocês busquem. Pode falar, Amém. Pró. Eu espero que É, tenha respondido. respondeu. Jéssica, muitas pessoas estão perguntando o seguinte, né? Você, quando estava na bruxaria, você entrava, né, na dimensão dos espelhos quando tinha uma brecha na vida do cristão, né? Então, é possível, sim, um demônio, um espírito entrar. A pessoa pode falar assim, ah, mas eu estou na igreja, eu sou cristão, então, tendo uma legalidade, você consegue entrar. E aí, o que eu quero saber como que se unge um espelho, Jéssica? Consagra ao Senhor. Você vai tirar, repreende, eu repreendo em nome de Jesus todos os demônios que estão neste espelho. Eu fecho todos os portais que esse espelho abre e eu unge e selo ao Senhor em nome de Jesus. Gente, é simples. É simples. E joga óleo ungido. Taca ali óleo ungido. E assim, é brecha, tá? Que ele vai entrar na sua casa. Só que se você não unge o espelho, é um portal dele tá direto ali olhando para você para ver se você tem uma brecha ou não. Até o momento, porque, gente, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Ninguém é a quarta pessoa da Trindade. Nós pecamos todos os dias. Então, exemplo, você pecou, não pediu perdão, esqueceu de pedir perdão para o Senhor, daquele pecado que você fez. O diabo olhou ali pelo espelho que você não ungiu. Ah, olha lá, abriu uma brechinha. Ele não precisa, gente, de um negócio desse tamanho. É uma brechinha desse tamanho aqui, ó, que ele se enfia. É do tamanho de uma agulha. Ele já, pronto, ele se enfia, já era. Aí já entrou. Amém, é isso aí. Pessoal, preciso que vocês entendam. Muitas pessoas, mas como que ora para isso, ora para aquilo? Pessoal, não existe um modelo ideal. Ai, Deus só vai receber a oração se eu falar Senhor soberano. Não, gente. Cada um vai orar de uma forma. Então, como que se consagra um espelho? Como a Jéssica falou, ela falou que ela sela. Quando eu começo a orar, eu falo, Senhor, bloqueia agora toda entrada demoníaca. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja o teu sangue. Eu gosto muito de fazer ato profético. Aí eu pego o suco de uva. Esses dias mesmo aconteceu algo aqui em casa. Eu saí, comecei a espirrar suco de uva nas paredes, na janela, nas portas. Senhor, é o teu sangue, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a gente tem que selar, né, a nossa casa. Ou você pode consagrar um azeite, ou você pode consagrar ali o suco de uva. E não, não, só o pastor. Tem gente que às vezes vem comentar aqui nos vídeos: nossa, mas você, tipo, quem é você para consagrar um óleo e um suco? As pessoas acreditam assim, que só vai ter a presença de Deus, a virtude do Senhor no óleo se for consagrado por uma autoridade. Não, gente, né? Jesus, ele é acessível a todos. Então, qualquer um, se você está com uma vida em alinhamento com Deus, você pode ali consagrar. Senhor, eu consagro a ti, Pai, que em nome do Senhor Jesus, aonde esse azeite encostar, demônios serão expelidos, enfermidades serão curadas. E aí você consagra, não precisa de ter ninguém ali, né? Uma pessoa, né, de uma autoridade, uma outra hierarquia para ungir. Jéssica, agora uma pergunta que muitas pessoas fazem, eu queria saber, ouvir de você. Como que a gente se coloca na brecha por alguém da nossa família? Eu vou te dar um exemplo. Se uma mulher que ela é casada, né, e o esposo ele tá mergulhado na pornografia, na bebida, né? Como que essa pessoa ela se coloca, ora por alguém dessa maneira para que essa pessoa venha a ser aí convertida? Você vai orar especificamente jejum, gente. Jejum é a brecha, assim, a chave. Tá? É a chave de você conseguir essa libertação dessa pessoa. Se for o esposo, é mais fácil, porque, gente, você é mulher. Então, o que eu falo, tá, nas minhas mentorias de para restauração do casamento? Você vai pegar e você vai falar que você é santo.
Deus fala que nós somos santos e nós purificamos o esposo, e o esposo santo purifica a esposa. Então você vai falar assim: Senhor, eu vou purificar o meu esposo quando eu estiver no ato. Então você vai falar isso, é um ato profético. Você vai falar: eu vou purificar ele hoje, Senhor, que ali seja o teu altar e No que você ato possa limpar sexual, o meu você e diz, né, libertar. filha? Quando o casal Isso, no se ato une, sexual. né, para ter relação, Exatamente. ok. Numa só carne, porque ali vocês são uma só carne. Então você tira todo aquele pecado dele. E você pensa que não, que o demônio que está nele não passa para você, passa. Por isso que você tem que estar em santidade, você tem que estar ali em jejum, em oração, na palavra do Senhor, buscando mesmo a face do Pai. Então você fala para ele: eu purifico ele. E em relação ao filho, você vai interceder. Mãe, ela é em cima de todas as coisas, mais que pastor, mais que apóstolo, é Deus e a mãe. Então você vai simplesmente, você vai falar, se o teu filho é maior, ah não, meu filho, ele já tem 20, 30 anos, você vai começar a falar: Senhor, resgata o meu filho, eu dou ele a ti, ele não é meu, ele é seu, que ele seja usado por ti. Traga o meu filho, liberta ele. Gente, e é uma coisa, quando vocês estiverem em contato com o filho de vocês, os filhos de vocês permitirem que vocês orem nele, vocês não vão repreendendo o demônio, não, pelo amor de Deus. Não repreenda. Todo mundo já peca nisso, acha que não, é porque Satanás está influenciando, eu tenho que já enfiar a mão e repreender o demônio. Não é assim, tá? Não é assim, é o Espírito Santo que convence. Você vai fazer o quê? Derramar o Espírito Santo e o amor. É pelo amor que a pessoa vai vir. Então começa a ministrar amor, Senhor, que você ministre o amor sobre ele, que ele possa sentir o teu amor, que o Espírito Santo possa encher o meu filho, que o Senhor possa convencê-lo de tudo aquilo que ele está fazendo e mostra a verdade. Começa a ler a palavra, começa a mandar pregações para o teu filho. Se teu filho ele está bebendo, se ele está usando droga, mostra para ele. Olha lá, o espírito de vício. Mostra para ele mesmo. E continua orando, jejuando pelo seu filho, porque Deus, ele vai fazer. Ele escuta a gente. Só que não esqueçam que as pessoas têm o livre-arbítrio. E Deus, ele não vai mexer no livre-arbítrio deles. Então, a nossa guerra é contra Satanás, não é contra os filhos, nem contra os esposos, nem contra as esposas. Nossa guerra é contra Satanás. E quanto mais ele perde as forças, enquanto a gente ora, mais Espírito Santo ganha território. E é aí que o Espírito Santo vai tocar no coração. Amém. Glória a Deus. Jéssica, conta para mim um pouquinho da sua experiência. Você disse que, né, depois de passar pelo protocolo da libertação, entrou ali uma legalidade, uma brechinha, e você manifestou já, depois de ter passado pelo processo. Você pode contar para gente qual que foi essa legalidade? Uma irmã até perguntou, eu falei para ela que eu ia falar sobre isso. Então, enquanto eu estava, né, em jejum e oração em palavra, eu estava fazendo libertação. Não conseguia estar legião, tá, gente? Pegava legião, não conseguia. Então, assim, os demôniozinhos mais fracos, libertação mais fraca, eu conseguia fazer. E aí eu falei assim: vou, né, na conferência, tinha uma conferência, eu falei assim: eu vou nessa conferência, eu vou receber mais, vou pedir impartição para mim fazer libertação, né, de legiões. Só que aí, uma semana antes, o que que o Espírito Santo fez? Ele aprontou comigo, né? Ele falou assim: você vai ser, né, passar pelo processo. Porque nós todos somos tentados. E eu passei por uma tentação, né? Eu estava sendo orgulhosa, não vou mentir. Entrou orgulho no meu coração. Eu falava que eu era santa porque eu fazia muito jejum, que eu não tinha uma unha com Satanás. Eu jogava isso para os ventos. O orgulho estava assim, escrito aqui na testa, sabe? Começo de libertador, então estava assim, né? Um orgulho. E aí, Satanás, ele aprontou uma comigo, com uma pessoa que eu amava muito, né? Uma pessoa que eu amei muito e sentava na minha mesa e falou umas coisas que eu não fiz. Mentiu, alegou, e aí entrou raiva no meu coração, rancor dessa pessoa. Aí eu passei uma semana, gente. Eu senti o que Jesus sentiu na cruz. Ser esvaziado do Espírito Santo, você ter comunhão com o Espírito Santo, e você sentar e chamar ele, ele não vir, você orar e não sentir, gente, é a pior coisa do mundo. Eu não sei como que as pessoas se esfriam, porque eu preciso sentir o sobrenatural de Deus todos os dias. Então, mas eu orava, não sentia arrepio. Eu orava, não entrava, eu não conseguia ir às regiões celestiais, eu não conseguia, eu estava totalmente bloqueada. E eu falei: entrou o espírito de rejeição em mim. Falei: entrou espírito de rejeição, já vai ter a conferência no próximo domingo, eu vou lá, vou falar pra Lari. Não era, gente, precisava daquilo, né?
Então entrou o orgulho, eu deixei o rancor entrar no meu coração. E aí foi quando eu fui pedir a oração para a Thaís, que o Espírito Santo falou. No final, olha só, foi só aí que eu fui escutar o Espírito Santo. Na conferência, ele falou assim para mim, no final só que você vai para a fila pedir oração. Eu falei, tá bom. Aí, quando tava acabando, ele falou assim, vai lá e pede oração pra Thaís. Aí eu falei, tá. Aí eu fui, gente, era um monte de fila enorme para os líderes da Global. Ninguém foi na Thaís. É como se o Espírito Santo tivesse tampado ela para ninguém ir. Porque eu estava bem no meio, então até eu chegar era uma fila para se formar. E ninguém foi, foram todos os outros líderes e ninguém foi na Thaís. Aí eu já tirei o sapato, porque isso é um outro profético, tá? Tirem o sapato quando você for entrar em Terra Santa. Então eu tirei os sapatos e falei para ela, ora por mim, por espírito de rejeição. Que nada, menino, espírito de rejeição. Endemoniei, foi feio a endemoniação lá. Tanto que a Lari falou que foi uns 20 minutos para fazer a libertação de tanta coisa que tinha. Eles tentaram me matar. Ela andou por dentro de mim. Ela entrou, eu lembro que quando eu voltava, eu sentia uma dor muito forte no meu peito e sentia muito forte no meu útero. Então eles tentaram me matar. E aí a Lari depois. Quando eu vi a Larissa, eu falei assim: o negócio pegou fogo. Porque eu tava na Thaís, de repente eu tava com a Larissa. Eu falei, então o negócio foi bem feio. E aí depois eu fui liberta, né? Ela quebrou todos os laços de sangue, falou que tinha laço de sangue, mas demorou. O negócio foi bem precário, foi bem forte. Por quê? Tinha que fechar essas brechas de sangue. Foi o que aquela moça falou, que eu não lembro agora que foi a irmã que falou. Pacto de sangue. Eu tinha pacto de sangue. Tinha muito pacto de sangue. Então, assim, para fechar o pacto de sangue, tinha que ser a Lari. E aí o Espírito Santo falou: eu tive que fazer tudo isso, tive que deixar entrar no teu coração tudo isso para você ser liberta. Porque na primeira conferência eu recebi impartição, eu fui com Casa Grande, eu fui com Leandro Spenti, eu fui com a Lari e não endemoniei, porque eu estava seguindo tudo certinho. Então eu precisava dessa brecha. Então, para vocês terem noção, tá? Vocês fazendo libertação, sim, se vocês deixarem o rancor entrar em vocês, se vocês deixar o orgulho entrar em vocês, que vocês são a quarta pessoa da Trindade, não, eu não peco. Nós somos todos pecadores, todo o tempo a gente peca. Então, só de você falar que você não peca, você já tá pecando, que você tá mentindo. Então, assim, entrou e aí ela fechou todos os pactos de sangue, graças a Deus. Então, assim, foi bem forte mesmo. E graças a Deus, ela falou que a Lilith falou com ela. Foi bem, eu não lembro, tá, gente? Foi um processo que eu não lembro. Eu lembro só de voltar quando ela tentou me matar. Que ela tentou mexer mesmo, porque eu tinha toda essa legalidade. E a Lari, graças a Deus, ela é uma libertadora que um dia eu espero ser. Então, ela sabe Exatamente. exatamente como De reagir no alto espírito nível. da morte. Exatamente, filha. A apóstola Lari, ela é libertadora de alto nível, né? Então, assim, não é qualquer pessoa, dependendo do grau, do nível de ocultismo que uma pessoa se envolve, não é qualquer libertador. E não é porque tá na legalidade na brecha, não. Eu preciso que vocês entendam, são níveis de unção. São níveis, ela tem um nível maior porque ela pagou um preço. Gente, a Larissa, ela ficou 70 dias no líquido. Então, assim, para você gerar isso no mundo espiritual há um preço. Então, assim, você, né, tem pessoas que eu já ouvi, né, apóstolos falar, não, eu não preciso fazer nada disso, que Deus me usa, meu irmão, mas a gente tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar no nível desses libertadores. São pessoas que pagam um preço extremo, e eu também. É uma pessoa que eu admiro demais, eu creio em nome do Senhor Jesus, que um dia eu vou adquirir essa autoridade que ela tem, porque é surreal a forma como Deus usa essa mulher. Então, isso são preços que a gente precisa pagar. Jéssica, mais uma pergunta. Como que você vê hoje essa competição no meio evangélico? Porque você disse para mim que na bruxaria tinha muita união, né? E a gente vê aqui, eu passo muito por isso, né? Eu vejo meio que as pessoas querendo competir, querendo ser melhor e às vezes não estou nem prestando atenção nisso, e a pessoa meio que ela quer mostrar para a sociedade ou mostrar para a igreja. Eu já estive num local em que teve um momento lá de libertação, eu fui ministrar a libertação, e aí, espera só um pouquinho. E aí, uma outra pessoa chegou e quis ministrar, e aí meio que o manto aconteceu, e a pessoa ficou meio assim com aquele orgulho, ó, tá vendo? Eu tenho e você não.
E nem sempre é porque a pessoa não tem unção. A gente precisa respeitar, né? Talvez o que estava na vida daquela mulher, naquele momento, eu não tinha, mas isso não descredibiliza a ação do Senhor sobre a minha vida, né? E eu queria saber com você, Jéssica, já aconteceu algo parecido? E como que você vê, né, toda essa ação? É, antes de responder, eu só vou responder um comentário aqui importante na Tá. live, tá? A Lourdes, ela perguntou, Lourdes, eu acho que é Lourdes Medeiros. Ouvir esse testemunho é tranquilo? Gente, é tranquilo, tá? Eu e a Pan, nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo, então vocês estão protegidos e guardados, tá? Pelos anjos do Senhor, pelos esquadrão dos anjos que eu já liberei e pedi para Deus proteger e trazer quem tá aqui, quem ficar somente aqueles que Deus ele quer abrir os olhos. Então é totalmente tranquilo vocês escutarem esse testemunho. É mais pesado para mim e para Pamela, né? Eu fiquei muito preocupada com ela. Tudo que eu falei para ela, eu me preocupei muito contigo. Mas eu sei que Deus ele tá forjando ela em nome de Jesus, nós duas, Amém. né? Agora, respondendo em relação a isso, é verdade, tá? Gente, ó, eu até separei aqui um versículo que em Lucas 16:8 fala assim: E louvo aquele Senhor, o injusto mordomo prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso está em Lucas 16:8. Então, para vocês verem, já na Bíblia já está escrito que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Então, assim, quando eu vim, gente, eu vim para o meio evangélico, eu falei assim, vai ser maravilhoso, eu tenho um monte de irmão, eu vou amar todo mundo, porque eu não gostava de pessoas, era só eu e o gato. E eu falei assim, vou amar todo mundo, vou abraçar todo mundo. Quando eu vi uma competição enorme, enorme, quando viram minha evolução, em vez de falar assim, nossa, que lindo, Deus está usando. Não, eu fui julgada, fui chamada de louca no púlpito pelo meu próprio pastor. É, eu fui humilhada, tentaram me humilhar de todas as formas, mas o Espírito Santo, ele me protegeu, né? Porque eu sei quem meu pai é. Por isso que é tão importante a comunhão com o Pai. A comunhão, gente, não oração. Comunhão. Você conversar com o Espírito Santo, você saber o que ele quer para você, você saber quem você é em Cristo Jesus. Muitas pessoas não sabem quem são em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, quando eu soube quem é como eu já sabia minha identidade, porque o Espírito Santo me treinou, me fez eu estudar isso antes de tudo, eu não caí nessa. Então, assim, mas eu fiquei muito impactada, porque é muita inveja, é muita fofoca, se uma tá subindo mais que a outra, se eu tenho um conhecimento, eu não vou soltar esse conhecimento igual a pastora Pamela, ela é libertadora, eu sei algumas coisas de libertação, porque eu vim do meio do ocultismo, então eu sei algumas coisas, e eu sei que eu aprendi também com o próprio Espírito Santo algumas coisas que o Espírito Santo me ministrou. Eu não vou contar pra Pamela. Eu vou guardar para mim, numa caixinha, porque é meu segredo, porque o Espírito Santo me deu. Claro que não, gente. Claro que não. Então, assim, o que você falou, sabe? Ah, eu tenho que ir lá, eu tenho que mostrar porque eu sou usado. Gente, não é assim, todos nós somos. Se Jesus quiser, ele usa até um pinguço da esquina para falar com alguém. Se ele quiser, ele usa. Então, assim, é, eu fiquei impactada, tá? Vou ser sincero, eu fiquei muito triste. Eu pensei muitas vezes, eu falei, eu vou voltar pra bruxaria, mas aí quando eu lembrava o que Satanás falou pra mim, que se eu pisasse um fiozinho do dedo pra fora, ele me matava, eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí o Espírito Santo, você não é doida? Eu falei, não sou, não, me perdoa, Senhor. Eu falo assim com o Espírito Santo, tá, gente? O Espírito Santo, ele me pega pelas orelhas. Ele falou assim, você não é louca? Eu falei assim, mas Espírito Santo, o que é isso? E ele falou, eu já falei na palavra que eles são assim, você tem que ensinar, se você não quer se você não quer que eles sejam assim, comece por você a mudança. E meu esposo fala muito isso para mim também. Você seja a mudança. Quando eu vi, gente, tinha encontro das bruxas e elas não se matavam correndo, brigando pelo primeiro lugar, não. E eu fui para as conferências, todo mundo se matando, um querendo correr atrás, sabe, empurrando senhores, senhoras, assim, gente, povo evangélico. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Você está me treinando para quê? Então, assim, foi impactante para mim, vou ser sincera, mas eu vou tentar ser a mudança. Eu vou fazer a mudança. Eu não vou correr. Se eu não quero, se eu, mesmo eu querendo ficar assim na frente, eu não vou correr aí na frente de uma conferência. Eu não vou falar mal do meu irmão.
Se ele me pedir conselhos, eu vou aconselhar, mas eu também não vou sair fofocando para toda a igreja o que que ele me contou, o que que ele me o que ele falou para mim, né? E eu vou guardar, vou parar de falar, o meu pastor é isso ou aquilo, eu vou honrar a vida do meu pastor, por mais, porque ele é homem, ele vai errar em algum momento, ele vai me magoar em algum momento, mas vai ficar para mim, para o Espírito Santo, para o meu esposo, porque ele é uma só carne comigo. Então, assim, é saber, gente, saber colocar. Se vocês não querem, sejam a mudança da igreja de vocês. Vocês querem um avivamento? Seja a mudança, seja o avivamento. Muitos falam para mim assim, eu quero o avivamento, eu quero. Mas você está orando pelas pessoas? Você está orando por cura? Você está orando por libertação? Você não faz. Você não é o exemplo. Você não, quando entra, você não fala com todos os irmãos, por mais que você algum tenha picuinha que você não gosta da sua cara, você não fala com ele, não dá uma paz do Senhor, não dá um shalom. Então, assim, comece por você a mudança. Seja você a mudança. É isso mesmo. É muito forte, né, Jéssica? A gente fica muito triste, né? Tem uns 2 dias, mais ou menos, né, que o Espírito Santo me revelou que existem pessoas tramando, né, contra a minha vida. Deus me levou lá em Mardoqueu, né? E o Senhor falou fortemente comigo, né, que aquele que se levanta, né, para preparar a nossa forca, ele mesmo, né? A própria pessoa ela vai se autocondenar, porque aquela pessoa, eu entendo isso, que se levanta contra a gente, nós somos escolhidos do Senhor. Então essa pessoa não está se voltando contra mim, ela está se voltando contra Deus. Então é com Deus que ela vai prestar contas, né? Então a grande questão é isso que você falou, Jéssica. A gente continuar em obediência, fechando as brechas, porque se alguém preparar a forca e tiver legalidade, a gente vai sofrer um prejuízo, né? Então a gente precisa ali, né, estar guardado, escudado no Senhor. Foi muita. Eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, como a Jéssica falou. A gente oramos, nós nos consagramos, né? Nós oramos para estarmos aqui com vocês. Eu sofri, né, uma batalha espiritual ontem à noite, muito forte, né? Porque o diabo não queria que a Jéssica estivesse aqui compartilhando, né? O que que acontece do outro lado, né? Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, deu tudo certo. Eu quero deixar um aviso muito importante para vocês. A Jéssica, ela faz mentoria, tá? Então, se vocês quiserem, né, entrar em contato com ela, eu também faço. Nós duas fazemos mentoria, né? Atuamos em cura e libertação. E caso você queira agendar uma mentoria com ela, entra no perfil dela, que tem lá o link, e você vai ser direcionado para o suporte dela. E se você quiser ter uma mentoria comigo, a mesma coisa. Entra no link aqui do perfil e entra no, né, para entrar em contato com o suporte e agendar a mentoria de vocês. Eu estou muito feliz porque eu assisti a Jéssica, né, no curso da Apóstola, e eu fiquei impactada, é um testemunho muito forte. Jesus, ele é lindo, né? É o que eu falo sempre, que qual é o impossível? Não tem impossível para Deus, não importa, né? Aonde você chegou, no mais profundo nível, abismo, né? Jesus, quando ele se posiciona, pela misericórdia dele, porque tem casos, gente, que é só a intervenção divina, né? E eu creio que teve essa intervenção de Deus na vida da Jéssica, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está aqui conosco, compartilhando esse lindo testemunho. Amém? Você tem mais alguma coisa para falar, Jéssica, para compartilhar com a gente? Só se eles quiserem, se você quiser finalizar ou quiser ler algumas Deixa eu perguntas, ver aqui tô se por tem ti. alguma pergunta. Tô por ti. Vamos lá. A Jussara perguntou o seguinte: você fez oração de renúncia, renunciando os dons da bruxaria? Eu acredito que sim, né? Fiz. Tem que Tive que fazer. fechar, É, tive que fechar a visão, tudo. Ó, tem uma seguidora que perguntou o seguinte: precisa ungir todos os dias? Por exemplo, você Não, ungiu o espelho uma vez. só uma vez, só uma vez. Só uma vez ou quando o Espírito Santo nos direcionar, É. né? De repente, a ungir de novo, eu creio que eu também acredito nisso.